Não há consenso entre os cristãos sobre quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Alguns acreditam que os anjos das 7 igrejas eram os pastores dessas igrejas. Já outros pensam que os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, citados lá no Apocalipse, eram realmente anjos, anjos propriamente ditos. E qual é a dificuldade aqui? A dificuldade em saber quem eram os anjos das 7 igrejas ocorre porque o livro do Apocalipse emprega de forma predominante a linguagem simbólica. O livro do Apocalipse usa linguagem altamente simbólica. Inclusive, a primeira menção bíblica aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse acontece exatamente como explicação de uma simbologia. O texto bíblico diz que o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele teve uma visão extraordinária na ilha de Patmos e ele viu o Cristo glorificado andando no meio de 7 castiçais de ouro. E em sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Isto é o que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versículos do 12 ao 16. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o próprio Senhor Jesus explicou aquela visão a João dizendo o seguinte: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, neste versículo, o próprio Senhor Jesus explicou ao apóstolo João o que significava a visão que ele tinha tido. E conforme a ordem de Jesus, João então escreveu 7 cartas específicas. E essas cartas foram direcionadas aos anjos de cada uma das 7 igrejas. E aqui é importante saber que a palavra anjo traduz um termo grego que significa literalmente mensageiro. Anjo significa mensageiro. E no contexto bíblico, essa palavra pode se referir tanto a seres espirituais, mensageiros de Deus, como a mensageiros humanos. E é por isso que, como nós dissemos lá na interpretação do vídeo, não há consenso entre os cristãos sobre a identidade dos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. E então há pelo menos 2 interpretações principais sobre esta questão. A primeira diz que os anjos das 7 igrejas eram seres espirituais, ou seja, eles eram anjos mesmo. Se esta interpretação estiver correta, então parece que esses anjos foram designados por Deus para cuidar daquelas igrejas, e cada anjo correspondia a uma igreja local. Os estudiosos que preferem esta interpretação ainda dizem que ela é possível biblicamente, por quê? Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 10, o apóstolo Paulo parece escrever que os anjos estão envolvidos de alguma forma no culto das comunidades cristãs locais. E é verdade também que a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores, comissionados a servir em benefício dos redimidos. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E ainda é verdade que os anjos estão atentos a tudo o que acontece com a igreja de Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, por exemplo, nós lemos o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, Paulo ele escreve aqui que os anjos eles estão atentos de fato a tudo o que acontece na igreja. Mas qual é o problema desta interpretação? O problema desta interpretação é que em nenhum lugar da Bíblia é dito que cada igreja local possui um anjo do Senhor específico para protegê-la e cuidá-la. E além disso, não parece ser muito estranho o Senhor ter revelado a João uma mensagem que na verdade era direcionada primeiramente a seres espirituais? Isso é estranho, não é? E além disso, se os anjos assistem na presença de Deus constantemente, por que então os 7 anjos precisaram das cartas escritas por João? Parece que não faz sentido, não é? E ainda mais, como João então conseguiu fazer chegar essas cartas aos 7 anjos? Porque as cartas são direcionadas aos anjos das igrejas. Bom, então esta é a primeira interpretação, com seus pontos positivos e negativos. Já a segunda interpretação diz que os anjos das 7 igrejas eram pastores, eram os líderes responsáveis por essas igrejas.
E se esta interpretação estiver correta, então os líderes das 7 igrejas da Ásia Menor são chamados de anjos no sentido de que os pastores são mensageiros responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para as igrejas locais. Eles são enviados e comissionados por Cristo para o quê? Para zelar pelo desenvolvimento espiritual do povo de Deus. E inclusive esta interpretação, ela parece estar de acordo com o princípio bíblico da responsabilidade que o Senhor confiou aos ministros do Evangelho. A carta aos Hebreus, por exemplo, diz que os líderes das comunidades cristãs velam pelas almas dos fiéis como quem há de prestar conta delas. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, onde o texto diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Mas aqui nós também precisamos admitir que a fraqueza desta interpretação está no fato de que em nenhuma outra parte do Novo Testamento os líderes das igrejas locais são chamados de anjos. Eles sempre são chamados de presbíteros, bispos, pastores e outros termos correlatos, mas nunca anjos. Porém, apesar das dificuldades de interpretação, atualmente a maioria dos cristãos tem entendido que esta última interpretação é a que melhor se harmoniza ao propósito do texto bíblico. Além do mais, embora a palavra grega para anjos nunca seja aplicada aos líderes das igrejas locais em outras passagens bíblicas, isso não significa que ela não seja aplicada a mensageiros humanos, porque, como eu já disse, essa mesma palavra ela também é aplicada para se referir a mensageiros humanos na Bíblia. E eu, particularmente, compartilho desta opinião e creio que realmente os anjos das 7 igrejas do Apocalipse eram os líderes das 7 igrejas locais. Particularmente, eu penso ser muito difícil explicar como os anjos do Senhor poderiam ser responsabilizados pelo cuidado doutrinário naquelas igrejas, porque os anjos das 7 igrejas, no Apocalipse, eles são responsabilizados pelas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquelas igrejas. E por fim, antes de terminar este vídeo, também é importante ressaltar que existem ainda algumas interpretações sobre os anjos das 7 igrejas que realmente não possuem qualquer base bíblica. Uma delas, por exemplo, super espiritualiza o significado das 7 igrejas do Apocalipse e identifica as igrejas como sendo 7 eras dentro da história do cristianismo. Então, nesse tipo de interpretação confusa, os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse supostamente seriam os 7 principais líderes da história da igreja cristã. Mas é claro que isso não faz o mínimo sentido.